O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, durante esses próximos 3 dias, segunda, terça e quarta, antes de iniciarmos o Tríduo Pascal, nós vamos acompanhar durante esses dias da Semana Santa, por um lado, as profecias ou a profecia de Isaías, de que Deus enviaria alguém. E esse alguém, dentro do contexto do livro de Isaías, será chamado servo sofredor e será a luz das nações. Nós temos alguns cânticos no livro de Isaías que tratam dessa figura. E aí, depois de muitos séculos, nós vamos entender que Isaías falava do próprio Jesus. E também nós vamos acompanhar um pouco da figura de Judas, que apareceu hoje no Evangelho e que amanhã nós vamos ver e até mesmo falar um pouco mais sobre ele. Tanto que tem algumas pessoas que falam que eu sou defensor de Judas. Não é que eu defenda Judas, mas nós precisamos ser justos do porquê das suas atitudes, que tem todo um contexto, e que também nós não somos tão diferentes dele
por conta dos nossos pecados, que nós podemos considerar as moedas de prata, que nós trocamos Jesus, infelizmente, por essas situações. Mas quem vier na missa amanhã, nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. Mas hoje, na Segunda-feira Santa, quando nós temos aqui o cântico do servo sofredor de Isaías 42, se eu não me engano, é o primeiro cântico, nós vemos que o servo sofredor é aquele que vem e faz a vontade de Deus, vem e faz a vontade do Pai, e a partir dessa vontade, a partir dessa obediência, esse servo será luz para as nações. E aqui já tem um ensinamento muito importante, tanto para você quanto para mim, que o caminho nosso de santificação, o nosso caminho de nos tornarmos cristãos melhores, o nosso caminho de sermos discípulos, nós nunca podemos esquecer que o nosso olhar tem que ser para Jesus. O nosso horizonte é para Jesus, para os seus ensinamentos, as suas atitudes e até mesmo as suas exortações, enquanto caminhava aqui em nosso meio. E aí nos deixou o exemplo que os apóstolos deram continuidade, que as primeiras comunidades deram continuidade, que a igreja deu continuidade até os dias de hoje. O grande problema é que, infelizmente, nós vamos deixando de ter Jesus como exemplo, ou como aquele que nós deveríamos olhar em primeiro lugar, e vamos colocando situações, circunstâncias e até mesmo pessoas no lugar que deveria ser de Jesus. E aqui nós temos um grande perigo. Independente da pessoa, seja ela quem for, que possua até mesmo aqui nessa terra já um alto grau de vida de santidade, vida de oração, essas pessoas não são os mestres. Essas pessoas não são, em primeiro lugar, o exemplo que nós devemos seguir, mas sim Jesus Cristo. Eu falo isso por qual motivo? Porque enquanto nós estivermos respirando aqui nessa terra, independente de quem seja, infelizmente nós podemos cair em tentação, podemos ceder ao pecado e podemos ter os nossos deslizes. E nós não podemos esquecer disso. E aí, quando nós nos deparamos diante dessas situações, aí vem o cristão que deixou Jesus de lado como exemplo e colocou pessoas no lugar, aí vem reclamar e murmurar que se decepcionou com a pessoa, ou que, nossa, eu não esperava que essa pessoa fizesse isso. Com todo respeito, se você não esperava e se você se decepcionou, o problema é seu, não é da pessoa. A pessoa não tem obrigação nenhuma de agradar e muito menos de ser exemplo para você ou para mim, mas sim para Jesus Cristo. E se você se decepcionou, me desculpe, você colocou expectativas demais na pessoa, e não foi a pessoa que simplesmente fez com que você criasse expectativas. Nós que vamos criando essas imagens na nossa cabeça. E mais ainda, tem hora que nós cobramos dos outros
tendo essas pessoas como exemplo de santidade no lugar de Jesus, nós colocamos nessas pessoas as atitudes que nós deveríamos ter, o discipulado que nós deveríamos abraçar. E eu cito aqui um exemplo bem claro. Quando o Papa Francisco foi eleito, aí algumas atitudes dele começavam a chamar a atenção, especialmente pelo acolhimento, o cuidado, o zelo com as pessoas, aquela imagem com aquele senhor com aquela doença que desfigura o rosto, é muito bonita, enfim, e todos aqui admirados. Aí bastou o Papa ter uma atitude ali um pouco mais ríspida com uma pessoa que o puxou, e isso qualquer um teria a mesma reação, independente de quem seja, de que, opa, pera lá, para que ter essa atitude? E ali ele foi um pouco mais ríspido, parece que foi o fim do mundo, que tudo aquilo que até então admiravam nele caiu por terra, sendo que se fosse você e eu teríamos a mesma atitude, ou até mesmo pior. Aí eu me decepcionei. Se decepcionou porque você criou expectativa. O Papa não tem nada a ver com isso. E aí quando nós olhamos aí a figura do Papa Francisco nas suas atitudes, em vez de ficarmos admirados, porque o que o Papa fez ali, especialmente no início do seu pontificado, nada mais é do que a fidelidade ao Evangelho, nada mais é do que o discipulado a Jesus Cristo. E aí, em vez de simplesmente ficarmos olhando, admirando algo assim, o questionamento tem que ser: por que eu não faço igual? Por que eu não tenho a mesma atitude? E aí tem hora que, por exemplo, quando as pessoas olham para nós, ministros ordenados, especialmente nós padres e os bispos, por conta da questão da vida celibatária, da consagração a Deus, enfim, as pessoas simplesmente olham para nós e esperam atitudes que elas deveriam ter. Aquilo que eu tenho que fazer como ministro ordenado, porque eu sou cristão, independente aqui do meu ministério, de celebrar missa, atender confissão, que faz parte do meu ministério, fora isso, aquilo que eu tenho que viver como discípulo, o leigo e a leiga também têm que viver de acordo com o seu estado de vida, solteiro, casado, aqueles que estão numa segunda união. E assim, por incrível que pareça, quando eu falo isso, as pessoas acham que é um absurdo, mas, por exemplo, a minha vocação, a minha vivência como ministro ordenado se faz na comunidade, na paróquia onde trabalho, seja como vigário, como pároco, cooperador, enfim, o cuidado ali do povo de Deus que está sob a nossa responsabilidade. Então, por incrível que pareça, é uma missão um pouco mais restrita, entre aspas, porque diz respeito ao cuidado, à santificação, enfim, da comunidade onde eu estou. Da porta da igreja para fora, no mundo lá fora, a responsabilidade da santificação, que é ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus, em primeiro lugar não é minha. Em primeiro lugar é dos leigos e leigas que estão no mundo lá fora. A minha vocação como celibatário tem que ser sinal de que um dia, daquilo que um dia todos nós vamos viver no céu. Mas antes da minha vocação à vida presbiteral e celibatária, aqueles que continuam em primeiro lugar a aliança com Deus,
que dão continuidade à aliança com Deus pela geração dos filhos, é leigo e leiga, é marido e mulher que estão no mundo lá fora. Então, para que a minha vocação aconteça, em primeiro lugar, teve a união de um homem e mulher para que eu pudesse nascer e aí dar continuidade no povo de Deus. E lá no mundo, lá fora também, independente da profissão que nós temos, ou independente da profissão dos leigos e leigas que elas têm lá fora. Eu falo isso porque já tive que atender pessoas em determinadas profissões, como delegados, policiais, juízes, que tem aqui um trabalho um pouco mais difícil em determinadas situações, para que eles falavam: padre, eu não quero me perder na profissão que eu escolhi, porque aqui é muito difícil. Delegados falando: eu preciso ser eu me aproximo de Deus para tentar ser o mais justo possível, para não cometer excessos, para poder cumprir ali o meu papel nessa profissão. Atendi também, por exemplo, assistentes sociais que precisavam ser sinceras quando pegavam pessoas que estavam recebendo determinado auxílio e não poderiam receber. E aí mesmo precisavam ser justos com isso. Ou até mesmo advogados na área criminal, que muitos que tentam ser de Deus não vão não vão batalhar em cima de uma mentira. Se o cliente dele ou dela cometeu aquele crime, cometeu aquele delito, ele vai responder por isso. O que esses advogados falavam para mim: padre, aí dentro da lei a gente vai tentar atenuar esse juízo, tentar diminuir os anos de prisão, enfim, mas dentro da lei, mas nunca através da mentira, sempre pela verdade. E isso me chamava a atenção e me admirava ao ver esses homens e mulheres nessa convicção. Então, é entender que não adianta reclamar que o mundo lá fora está difícil. Não adianta reclamar que nós estamos perdendo valores. Se isso está acontecendo, é porque nós cristãos, mas especialmente leigos e leigas, não estão fazendo a sua missão lá fora. Não estão cumprindo a sua missão de fato lá fora, na questão de santificar, porque pela graça do batismo todos nós somos sacerdotes. O sacerdócio comum que a igreja chama, e o sacerdócio comum dos fiéis, dos leigos e leigas, é para poder santificar o mundo lá fora. Se isso não acontece, é porque nós cristãos estamos permitindo e até mesmo omissos por conta disso. Ou ficamos nos preocupando simplesmente com coisas que não vão mudar em nada a nossa vida e muito menos a vida das pessoas. E aí o evangelho da celebração do dia de hoje nos mostra um pouco isso, mas na figura de Judas aqui. Judas, como é dito no evangelho, em vez de ver aquele gesto de humildade daquela mulher que lavou os pés de Jesus e enxugou com os cabelos, em vez de se preocupar e falar: nossa, a humildade daquela mulher, aquela mulher que reconheceu quem é Jesus, não, nossa, gastou perfume à toa. Então, em vez de ter gasto aquele perfume que era muito caro, deveria ter vendido, como disse, porque ele pegava certa parte ali, porque era desonesto. E aí tem hora que nós também vamos pelo mesmo caminho. Nos preocupamos demais numa determinada situação,
Colocamos peso demais em uma determinada situação e esquecemos da outra. Tem gente que não gosta de ouvir, mas quando nós olhamos, eu fico impressionado que, por exemplo, o peso do pecado contra a castidade, seja sozinho, em casal, enfim, a pessoa coloca o peso sobre esse determinado pecado e esquece dos outros, como se os outros não fossem nada, ou que não tivesse o mesmo peso, ou que não nos afastasse de Deus. Quando nós falamos o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, quando a gente fica mais tempo no celular e vai procrastinando o momento da vida de oração, então me desculpe, nós estamos colocando outra situação no lugar de Deus e não estamos amando sobre todas as coisas. Da mesma forma que o pecado contra a castidade é pecado mortal, essa atitude também é. Ou quando a pessoa vem e fala, ou não coloca o peso, por exemplo, quando nós falamos das missas de domingo. E aí tem gente que fala que eu sou muito radical nesse sentido, quando as pessoas viajam. E aí não vão na missa aonde está viajando, e a desculpa é sempre a mesma. Porque não tinha, porque é difícil, porque isso, porque aquilo. Tá. Mas para poder reservar aquela refeição naquele melhor restaurante, não mediu esforços. Para poder gastar, para poder fazer determinado circuito turístico ali, passar o dia todo, batalhou, se não tinha ingresso, batalhou para poder conseguir aquele ingresso. E aí Deus fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então, da mesma forma que a pessoa quer viajar e reservar o melhor restaurante, já deveria de antemão prever ali uma igreja, uma celebração para poder participar. E não é porque está viajando que, digamos, muda a situação ali. É pecado e é pecado mortal da mesma forma. Mas o peso ainda é pecado contra a castidade. Quando, por exemplo, eu vejo filho ou filha que simplesmente maltrata os pais, não está nem aí para os pais. Se o pai e a mãe ficam doentes, em algumas situações dão até graças a Deus, porque estão pensando muito mais na herança do que no cuidado com os pais. A omissão ao cuidado dos pais na velhice, ou quando falta saúde, ou quando eles precisam de nós, se nós não fazemos, nós não estamos honrando pai e mãe, independente da justificativa que a gente possa dar. É pecado mortal da mesma forma que o pecado contra a castidade. Ou quando nós paramos sobre a questão do não matar. Padre, nossa, isso com todo respeito, quando eu escuto isso na confissão, me irrita profundamente. Eu paro a confissão na hora. A pessoa vai voltar para casa sem absolvição e vai fazer um exame de consciência como deve ser feito. Mas chegar na confissão e falar, padre, eu não matei, eu não roubei o resto, eu fiz tudo, me poupe. Isso não é atitude de quem se preparou para a confissão. E aí, não matou e não roubou, então tá bom, guarda ressentimento? Tem mágoa de alguém? Chegou a odiar alguém? Então me desculpe, se você teve esses sentimentos, você está matando a pessoa dentro do seu coração. É tão grave quanto aquele que tira a vida realmente de maneira física de alguém. Então, mas o pecado maior é contra a castidade, mas não ligo porque eu estou com ressentimento, mágoa e estou chegando a odiar alguém.
Ou quando, por exemplo, chega assim e fala: padre, é a fofoquinha do dia a dia, sabe? A gente julga mesmo as pessoas, a gente está naquela rodinha, fala mal, isso e aquilo. Mas como todo mundo faz, então, e não é tão grave assim. Minha mãe sempre falava para mim quando eu falava: mas todos os meus amigos fazem isso. Mas você não é todos os seus amigos. Você não vai fazer, você não vai. Então, digo a mesma coisa. Não é porque todo mundo está fazendo que nós também vamos fazer. E essa fofoquinha, falar mal, escutar algo de alguém sem saber se aquilo é verdade ou não, e mesmo se fosse, nós não temos o direito de passar à frente, adiante, porque nós não conversamos com a pessoa. Isso é levantar falso testemunho, e é pecado mortal. Então cuidado com a fofoquinha, porque não é tão simples assim. E o que é interessante é que a gente inverte o evangelho. O que Jesus fala? Se alguém está fazendo alguma coisa, vá na pessoa. Se ela mesmo assim não aceitou a correção, vá com mais 2, com mais algum. Se mesmo assim, apresente a comunidade. E se mesmo assim ela não quiser, então que seja entregue à misericórdia de Deus. Mas cuidado, porque tem hora que a gente quer que a pessoa faça o que a gente quer, o que a gente acha que é certo, e não o que Deus desejaria, ou não está de acordo com até mesmo a palavra de Deus. Então tem que tomar muito cuidado aqui também. Eu falo isso porque a gente inverte. A pessoa é a última a saber, e aí a gente fala e espalha o mal para todo mundo. Aí quando a gente fica sabendo que estão falando mal de nós, que estão levantando um falso testemunho contra a nossa pessoa, aí o mundo acabou. Pobrezinho de mim, coitadinho de mim, porque eu não mereço. Então, se você não merece, por que faz isso com o outro? Se você não merece, por que tem essa atitude com as outras pessoas? E é tão pecado quanto o pecado contra a castidade. E isso daqui não é para poder colocar um peso nas nossas costas, mas entender que o discipulado a Jesus Cristo exige postura e coerência da nossa parte, não seguir aquilo que me convém ou aquilo que é mais fácil para mim. Não. E a gente só vai conseguir, eu falava isso muito nas missas do final de semana, se entendermos o porquê. Se a gente entende o porquê, isso dá sentido à nossa vida, e a gente vai batalhar de todas as formas possíveis e imagináveis para poder permanecer fiel a Deus e a sua graça. Então que a gente comece de fato a se preocupar com aquilo que salva a nossa alma, com aquilo que nos aproxima de fato de Deus, e não com coisas, situações que não vão acrescentar nada a nós, não vão mudar em nada a nós, ou muito pelo contrário, pode estar nos afastando de Deus e nós não estamos nos dando conta. Então que nesta Santíssima Eucaristia hoje, celebrando então a segunda-feira da Semana Santa, que nós possamos, como é dito no livro do profeta Isaías, também ser luz aonde nós nos encontrarmos, seja pelo acolhimento, seja porque nós estamos ajudando alguém, até mesmo quando nós precisamos exortar e ser um pouco mais duros, seja com quem for, porque nunca se esqueçam, a nossa fidelidade, a nossa consciência tem que estar tranquila diante de Deus, não para poder agradar o capricho dos outros. Então que Deus realmente nos ajude, que a nossa conversão seja sincera e que possamos aproveitar esse tempo de graça que Deus nos proporciona. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.